Já assistiu Game of Thrones? Já. Invadir teu reino. Você perdeu, aquele reino é meu. Essa é a história do mundo. Qualquer país é assim. Gente, qualquer país que já esteve em guerra, que foi tomado, que virou um império, que virou um reino, a história tá contada. Mas não, gente, não tem que ser feito. Você tá fazendo uma medida para reparação histórica de uma coisa que ninguém tava aqui, de uma coisa que ninguém viveu. A minha família veio fugida da Armênia por causa do genocídio armênio, antes da Primeira Guerra Mundial, antes da Segunda Guerra Mundial. Imagina que eu vou lá pra Armênia atrás de uma reparação histórica. Que isso? Esse negócio de reparação histórica, porque a gente estava aqui, porque essa terra era toda nossa, vai lá bater na porta do parlamento português, então. Porque não tava ninguém aqui. Se tem algum culpado é Portugal, você não vai lá na porta do parlamento português bater na porta? Mas vamos lá, a gente está falando de pessoas que hoje estão preservando suas culturas e vivendo em terras que sempre viveram ou que então foram empurrados, entre aspas, para lá, porque tiveram as suas propriedades, né? Gente, não existe indígena hoje em dia. Como não existe? Ah, gente, não, pera lá, gente, pera lá. Como é que não existe? Você vai nas aldeias, tem TV, Wi-Fi, desce avião, mas isso, tá? gente... Tem net. Peraí, você quer os direitos de um cidadão comum e você não quer os deveres. Você quer assistência do governo, você quer dinheiro do governo, você quer estrutura do governo, você quer escola, professor da cidade, energia elétrica, você quer todos os direitos. Mas eles têm esses direitos. Gente, mas aí que não tem como eu querer os direitos e não querer os deveres. Mas como não querem os deveres? Gente, como não quer os Qual deveres? É o dever deles sair? Eles são parcialmente incapazes. Se um indígena comete um crime contra você, quem responde é a FUNAI. Se você vai lá e dá um tiro no cara, triplica, duplica a pena. Os caras querem os direitos, né? Que é tudo que... Não, é assim. O homem branco, ele é vilão. Ele criou avião, ele criou a internet, ele criou Wi-Fi, telefone. A gente quer tudo. Mas aqui, ó, a gente enfia no rabo do homem branco. Você decide, meu filho. Ou você é indígena, ou você é da cidade. Não tem como ser... Não, quando me convém, eu sou indígena. Peraí, agora eu tô aqui na aldeia, vou pegar meu benefício, eu sou indígena. Aí acabou? Ah, não, me dá o celular aí. Qual que é a senha do Wi-Fi? Olha, eu estou entendendo a sua crítica de que você acha que tem pessoas que se valem de forma oportunista disso. Vamos lá, o que o Código Penal vai dizer é que se você comete um crime e você não sabe que isso é um crime, porque... Ai, você é muito cancelado. Vai, continua. É o seguinte, a gente vai ser cancelado. Tá. Um lado cancela, o outro descancela, vamos entendeu? lá. Uhum. Então assim, a gente tá tudo certo. bem. E no fim a gente sai pra tomar cerveja e dar risada do mesmo jeito, entendeu? Vai. Eles se batem. Tá falando de Código Penal, vai. Mas não, meu ponto é o seguinte, então assim, o que existe de proteção legal formal pra isso é a pessoa que não sabe, né, comete um erro de tipo, ela desconhece que aquilo seja proibido, porque ela vive numa outra cultura, porque ela tem outras tradições, etc. A gente está falando, o que você está trazendo como crítica é que eventualmente isso seja instrumentalizado ou utilizado de uma maneira que não foi como a lei foi pensada para ser aplicada. Ela está partindo do pressuposto que, de fato, aquela pessoa fez alguma coisa que ela não sabia, né, por viver apartada de uma outra forma de sociedade que se instituiu aí a partir da colonização, tá bom? Mas assim, se eles vivem, eles não estão apartados. É isso que eu não... esse é o problema. Eles não estão apartados. A gente ouve os maiores absurdos de aldeia indígena, de pedofilia, de zoofilia, de assassinato de criança. Quando nasce gêmeos, eu mato um. Então, gente, a gente ouve os maiores absurdos. O Estado não pode intervir. Não pode falar nada. Eles são intocáveis. Eles invadem uma terra, é deles, tem que desapropriar. O cara leva 10, 20 anos para receber aquele dinheiro. É um absurdo. A história está contada. O que foi feito é horroroso. É uma história triste, com sangue. Tá? Agora, tá contada.
A gente tem o que a gente tem. Eu não aguento essa história de dívida histórica. Você já pensou Mas você entende que isso não é só sobre dívida histórica. Isso também tem a ver com sustentabilidade, porque a gente não pode tirar tudo que existe da natureza, porque a gente vai morrer todo mundo. Ninguém protege mais o meio ambiente que o agronegócio. Ninguém protege mais o meio ambiente que o agronegócio. Eu concordo com você que o segmento tem essa preocupação, mas a gente não pode negar o impacto ambiental que não só o agronegócio, como muitos segmentos, vários setores da economia causam. E que isso é uma preocupação global, certo? Ou a gente tá negando aqui… Gente, não, peraí. Olha só, hoje as fazendas têm reserva legal. Se tem uma coisa que funciona no Brasil… Olha, gente, poucas coisas funcionam no Brasil. Pensão alimentícia, multa de IBAMA funciona no Brasil. Hoje, onde a nossa propriedade do Mato Grosso do Sul é 20% da área de reserva legal. O Brasil é o país que mais tem florestas nativas no mundo. Se tem alguém que faz a nossa parte, somos nós. Sabe, isso não pode falar de brasileiro. Que brasileiro não preserva. Isso não pode falar de brasileiro. Gente, fazenda tem reserva legal. A Amazônia é 80% da propriedade de reserva legal. Se tem fogo queimado, você precisa replantar. Não, precisa. Que precisa. Mas então, mesmo assim você tem grileiro. Exatamente. Né? Então mesmo assim você tem essa discussão. Mas é tudo por satélite. E aí multa. Mas só para adicionar, o ponto além, né, de a preocupação com a sustentabilidade, você tem também esse respeito, o direito à dignidade da pessoa indígena de preservar as suas raízes, a sua cultura, né, as suas terras, o lugar onde eles vivem, etc. Tal. E isso também é um direito constitucional. Então são essas mas preserva a sua cultura fora da minha fazenda. Vai em outro lugar preservar Você que não venha com a fazenda em cima da terra sai dele. Sai fora. Tô empregando, ajudando na redistribuição de renda, dando emprego, aumentando o PIB, alimentando o país. Ai, meus ancestrais estavam aqui, os meus ossos estão enterrados aqui. Dá licença, vai trabalhar, meu filho, vai ajudar o país também. Isso é mais importante do que a dignidade dessa pessoa, o direito dela de viver e de preservar suas raízes? Vai preservar em outro lugar, vai trabalhar. Olha que eu vi você, falando super bem lá do pessoal da Noruega, porque eu sou conservador e eu adorei porque eles preservam a tradição. Você viu, gente? Então só serve falar bem de tradição quando ela fora. Gente, não. Gente, olha só, eu vou falar uma coisa. Vai preservar em outro lugar, deixa o fazendeiro trabalhar em paz. Aí, você, tá vendo? Você tá falando. Gente, o brasileiro você não tá defendendo, o norueguês você tá batendo palma. Olha que Deus tá vendo. Lindo, maravilhosos, aqueles noruegueses, todos vestidos de viking. Imagina. Gatos viris. Maravilhosos. Você viu, gente? Eu falei que feminista gosta de homem viril, gente. Eu não falei que elas falam… Aspas. Então eu faço um vídeo sobre a operação no Rio de Janeiro, dá 1 hora o governador do Rio de Janeiro me segue. Me passa o WhatsApp dele. Sabe uma coisa assim? São coisas que o dinheiro não pode comprar. Você contando de experiências que essa sua fama, a sua opinião e seu jeito de se expressar trouxe. Vamos lá, gente. O dinheiro pode comprar muitas coisas, mas ele não compra acessos. Né? Eu estar aqui hoje, eu nunca teria acesso a Jovem Pan. Sei lá, se eu chegasse e falasse, gente, dou 5 milhões pra me entrevistar, me entrevista. São coisas que o dinheiro não compra. Eu tenho um podcast. Eu tive pessoas gigantes que eu entrevistei. E tive pessoas que já foram gigantes e hoje não são. Mas tem uma representação simbólica e afetiva pra mim. Claro. Esses foram os podcasts que mais eu amei. Tá ali, provavelmente, quem não é da minha geração, que assistiu, pode até ter achado um pouco chato, porque achou uma coisa obsoleta dos anos 90 ou dos anos 2000. Mas pra mim, aquilo tinha um significado absurdo. O dia que a Iris, do Big Brother do Alemão, me seguiu, eu pulava. Estava, sabe assim, feliz da vida. O dia que a tia Carolina de Chiquititas me seguiu. A tia Carol. A tia Carol. Cara, eu entrevistei a tia Carol, eu entrevistei a Vivi. Eu tô conversando com a Tati, do Não Me Diga Mentirinhas, pra gente marcar uma entrevista. Cara, você tem noção? Tem noção o que é isso pra aquela criança dos anos 90? Do Centro-Oeste, sentada do outro lado.
Então, assim, o dinheiro compra muitas coisas, mas ele não compra. O governador me seguiu, o dia que eu falei do Ratinho, o governador do Paraná, me seguiu. Olha que legal. Eu tenho consciência hoje que qualquer coisa que eu falo chega na pessoa. Aspas. Neymar, você não é a estrela do momento. O Virgínio está entregando tudo. Gente, eu amo o menino Ney. Para, cara. Eu amo o Ney. Para, mas não é o momento dele mesmo. Ai, aqui, gente, mas tá. O Virgínio, gente, o Virgínio, ele é o momento. Virgínio, se eu te cancelei no término com a Virgínia, não me lembro. Tá? A gente não… você pode tudo. Você, nesse momento, você pode tudo. Porque eu cancelei. O que ele falou? Fica bem. Ele mandou pra Virgínia. Fica bem. Maravilhoso. Ali, quando a Virgínia fala que algumas coisas são inegociáveis, que acho que já são negociáveis de novo, porque a Fábio Oliveira do Metrópolis mostrou que eles estão juntos. Então talvez o inegociável não seja tão inegociável assim, porque parece que eles estão juntos aí. Cara, ele é o momento. Você lida bem com os haters hoje em dia, já que você, né, é tão polêmico em algumas opiniões? Não. Não lida bem? Você sofre? Você nem me respondeu qual foi a crítica que você recebeu que te atravessou, assim, que você lembra, falou, meu, essa doeu. Eu tive um cancelamento muito pesado no início do ano, numa bolha da direita, quando a Fontinelli abre uma live. Tá. E diz, de uma forma muito irresponsável, que eu tinha recebido o dinheiro do Banco Master. Ninguém averigua aquilo. E eu sou taxado como culpado. Eu sou muito atacado. Aqueles dias ali foram muito difíceis, tá? Aqueles dias ali foram muito difíceis. Quando eu sou acusado de uma coisa que eu não fiz. E eu li muita coisa pesada ali. De aquelas coisas bestas, do tipo, tem gente que tem preço, você tem valor, né? Mas… A gente que tem valor, você tem preço. De criticar. Mas assim, ali eu tive a minha… Porque daí eles começam a atacar, eles começam a falar… Não é tipo dos seus argumentos, eles começam a atacar a moral, eles começam a atacar a família. Eu tive assim, até… tipo, antes da entrevista a gente falou que eu nunca tive um cancelamento, que eu fui o assunto do dia no Brasil. Eu sei que esse foi um cancelamento de bolha, do tipo, meu pai nem soube, sabe? Tipo, meu pai tá no Facebook, não tá no Instagram. Tá, eu tive amigos que não estão na bolha da política, estão na bolha do entretenimento, que nem ficaram sabendo. Mas você que tá ali, aquilo me doeu muito. Vamos ver o que os seus haters falam? Esse é o meu quadro Deus. Toma que o hate é seu. Vamos. Vou ler alguns haters seus e aí a gente responde ele ou dá deles, dá risada. Vamos a gente faz lá. o que a gente quiser. Aspas. Influenciador polêmico igual a desocupado digital. Não, esse é engraçado. Você gostou dele? Achei seu senso de humor interessante. Pitoresco, esse é bom. Ai, aspas. Basta abrir mão do sigilo bancário. Quem não deve, não teme. É por causa disso aí. É por causa disso aí. Ela abriu uma live, me atacou. A Fontinelli. E eu acho engraçado, porque tem uma coisa que a gente estava falando, que serve até porque a gente estava falando das denúncias anônimas. Quando a mídia tem um poder de destruir a vida de uma pessoa. Quando a coisa sai a limpo, a notícia já passou. Ninguém quer saber, não importa a verdade. Importa a narrativa. A narrativa que foi imprimida naquele momento foi essa. Então, essa história especificamente me machuca, porque eu fui muito atacado por algo que eu não fiz. E aquilo me machucou muito. Aspas. Interrompendo muito de novo, Firmino. Deixa o convidado falar. Esse é um elogio. Porque o que aconteceu? Quando eu comecei o podcast, eu não deixava o convidado falar. E aí, o meu terceiro, quarto podcast foi o Nicolas. Ele aceitou. Porque o que acontece? Como eu já comecei o podcast grande no Instagram, a maioria das pessoas que eu convido aceita participar. Por isso você tá convidada, viu? Se você quiser eu quero, tá aceito, bora. E aí, o que aconteceu? Eu interrompi muito ele a ponto de me incomodar assistindo.
Tipo, eu perguntava, ele começava a responder, eu respondia por ele, comentava a resposta dele. Uma hora do podcast ele ficou assim, era um monólogo. Então, isso aí é algum fã, tipo, puxando a orelhinha, fofo, assim, carinho de tia. Eu entendo. Carinho de tia tóxica, tá? Tipo, tá bem. Isso aí é um elogio. Eu te entendo, às vezes quando a gente fica empolgado, assim, né? Vai indo na conversa. Isso aí é um hater do bem. Gente, o Jô Soares também falava mais do que os convidados, sabe? Então tá bom, né? Nossa referência tá boa. Aspas. Influencer polêmico igual metralhadora de melda. Gente, eu acho curioso, assim. Esses comentários, vocês nunca rebatem o que eu falo. Eu adoraria que você que você trouxesse pontos pro meu vídeo. Tá tudo certo. Pode trazer ponto. Hoje a gente teve a questão da Michelle com o Flávio. Que você achou? Defendi a Michelle. Porque eu falei, cara, estão xingando a mulher de puta tem um ano. Uma hora a mulher estoura. E a mulher errada da história. Sabe? Alguém vai atacar a turminha que tá atacando a Michelle? Não, mas tá lá, puta. Não. Até insinuar que ela não tava em casa às 6 da manhã, quando ele foi preso, que ela tava na rua. Sabe aquela moça que trabalha na rua de madrugada? Até insinuar isso, insinuaram. Aí quando a mulher solta os cachorros, mas podia ter guardado. Você achou que ela soltou os cachorros? Eu achei ela bem… Eu achei… assim, ainda bem comedida, né? Achei bem irretocável, achei educada. Mas, cara, não tem como não falar que ela não soltou os cachorros de uma forma educada, contida. Elegantérrima, mas soltou os cachorros. Não tem como falar, entendeu? Então eu acho… Sabe o que dá vontade de falar pra essas coisas? Eu vou falar, sabe o que faz o seguinte? Vou ficar xingando a sua mãe de puta 1 ano. Aí depois de 1 ano você fala, mãe, aguenta mais 3 meses aí sendo chamada de puta. Que isso? Tem sentido esse argumento? Tem sentido o argumento? Aguenta aí mais 3 meses. Que isso, gente? Quem que é de ferro? Ninguém aguenta. Te criticaram por ter defendido a Michelle? Não senti crítica, assim. Eu senti discordar da minha opinião. Claro que tem aquela coisa ali, firme na centrão, firme na direita, é infiltrado, tá sendo pago pelo Lula. Tipo, tem aquelas coisas assim que o povo escreve, mas é exceção. A grande maioria, não. Mas eu não concordo com o argumento da grande maioria. Porque o argumento está favorecendo a campanha do Lula. Concordo. Porque tá rachando. Isso não tem. Mas assim, gente, quanto vale dormir com a cabeça no travesseiro? Quanto vale dormir em paz, entendeu? Cara, essa mulher é atacada todos os dias. Tem um grupo na direita sistematicamente coordenado para atacá-la. Atacam a honra, atacam a filha dela, falam da moral, insinuam que ela era garota de programa, falam que ela não estava em casa, estava na rua quando a Polícia Federal, quando ele rompe o lacre da tornozeleira. Cara, quem que aguenta? Você se decepcionou com o Flávio Bolsonaro depois que veio à mídia os áudios e trocas de áudios com o Daniel Vorcaro? Sim, vamos lá. O que acontece, gente? Quando o Jair dá o nome dele, eu falo que eu não achei uma boa ideia. Ali eu já levo muita porrada, assim. Eu tive um bem mini cancelamento ali. Quando tem o negócio do áudio, eu espero, porque eu sabia que eu ia apanhar. Só que, gente, eu sou influenciador de opinião, tá? Eu não tenho expressão política, eu não quero ser político. Vocês me seguem porque vocês querem saber a minha opinião, então eu preciso dar minha opinião. Como que é um influenciador de opinião que tem medo de falar? Entendeu? Então, e ali eu falo, olha, isso não é legal. Pau que bate em Chico, tem que bater em Francisco. Fosse na esquerda, estaríamos atacando. Ou já que é na direita, sabe assim, já que é na direita, eu vou passar pano? Não. Pode, o que é errado para um grupo tem que ser errado para outro. Quer dizer que tudo tá perdido? É irrecuperável? Não, mas é uma cicatriz. É uma cicatriz. Foi o que eu falei. E aí, ali eu tive um cancelamento, tipo, que saiu uns 5 processos, tá? Saiu uns 5 processos dali, porque daí vem e ataca a moral, ataca a honra. Ele te perdeu? Hã? Ele te perdeu? No segundo turno, não. Entre Lula e Flávio, eu vou votar no Flávio. Mas não é aquele tesão. Tipo, eu, nas 2 campanhas do Jair, participei ativamente de pedir voto. Você já tem candidato? Eu participei ativamente. Na do Flávio, eu tenho uma postura… Tá, né, gente? Vamos, né? Que, tipo, o outro é o Lula, não vou votar no Lula. Nunca apertei 13. Vou votar no Flávio, mas falar que eu tô com tesão, que eu acho ele um cara foda, não. E o Bolsonaro te decepcionou depois do governo? Não. Depois, não. Eu gosto muito do Bolsonaro.
Eu acho que ele criou um movimento, né? Antes do Bolsonaro, direita era PSDB. Né? Muito do que a gente entende por direita hoje é ao Bolsonaro. Eu acho que eu, pelo menos, enquanto direita, tenho gratidão ao Bolsonaro por várias coisas. Reconheço os erros dele. Reconheço, acho que a maior inimiga dele foi a boca dele. Principalmente da pandemia. Não precisava daquilo. Não precisava daquilo. Acho que ele perde por causa da pandemia. Reconheço os erros, mas não, eu não tive uma decepção com ele, porque eu acho que ele sofre uma perseguição política. Isso pra mim é claro. Uma coisa, são coisas separadas, assim, né? Uma coisa é você reconhecer vandalismo no 8 de janeiro. E eu reconheço o vandalismo do 8 de janeiro. Aquelas pessoas ali estavam depredando um prédio, um patrimônio público. Isso é fato, está filmado, gravado, não tem argumento quanto a isso. Você chamar isso de golpe de Estado, ato contra a democracia, parará, 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 isso para mim é um grande surto. O julgamento do Bolsonaro, vamos lá, um é melhor amigo do seu inimigo político. Outra é indicada pelo seu inimigo político. Outro é advogado do seu inimigo político. Tem como você ter imparcialidade no julgamento assim? Eu não reconheço a prisão dele por isso. O mínimo que você espera de um juiz é imparcialidade. O juiz, quando ele te conhece, quando ele tem conhecido pessoas em comum com você, ele tem que se declarar incapaz de julgar aquele caso. Nitidamente, aqueles juízes não eram imparciais. Você reconhece que Lula e Bolsonaro são inimigos políticos? Você acha que são inimigos políticos? Não precisa responder, tá? Mas tá, pra mim sim. Aí você pega juízes indicados por ele pra julgar. Pera lá, gente. Aí, vou te dar um exemplo. O dia que o Elon Musk, o dia que cancela o Twitter lá, tira o Twitter, vão todos jantar junto com o presidente. Não, pera lá. É de bom tom ter jantarzinho do executivo com o judiciário? Quando tem processo rolando? Não é de bom tom, né, gente? Então, assim, eu tenho muito respeito pela figura do Bolsonaro e eu reconheço uma perseguição política clara. Firmino, você é um homem de negócios, você comentou rapidamente que você tem escolas de inglês, você falou dos seus negócios de aluguel em Orlando, mas você também tem palestras, você trabalha com internet, conta um pouquinho. Vamos lá, eu tenho uma palestra que chama do Pantanal à Internet, que eu falo de posicionamento através da minha trajetória e tudo que o posicionamento me trouxe, né? Eu venho daquele empresário que tinha medo de falar, vou perder cliente, empresário não pode ter opinião política. Eu realmente era essa pessoa, 2022. Eu só vou declarar meu voto depois que eu voto no segundo turno. E então eu sei como é essa dor. E eu sempre falo, na dúvida, não faça. Posicionamento exige rojão. Eu tô aqui para mostrar para vocês os ganhos que eu tive. Ganho de autoridade. Vocês hoje sabem quem sou eu. Eu sou uma voz ouvida. Então eu tive ganhos muito grandes com posicionamento. Então essa minha palestra do Pantanal à Internet, ela fala sobre posicionamento. E como é que faz para ter acesso a essa palestra? Só entrar em contato. O e-mail tá lá para contratar, né? Claro que eu tenho minha agenda, que eu divulgo todo mês. Mas o e-mail tá lá no meu perfil. Só mandar lá que eles respondem vocês. O que eu não te perguntei nessa entrevista que você gostaria que eu tivesse te perguntado? Falamos de tudo? Eu acho que a gente falou de tudo. Obrigada, nossa, eu adorei. Uma delícia. Esse foi o meu papo com Firmino Cortada. Não perde o Em Off da semana que vem com o meu próximo convidado. Até lá. Tchau. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.